Contando Histórias, com Henrique Dias. Desde 1989, a Monte Advogados Associados atende com ética, transparência e excelência nas mais diversas áreas do direito. Estamos localizados na Rua Santo Amaro, número 410, na Vila Maia. Oferecemos atendimento ágil e focado nos resultados, com equipe especializada e tecnologia de ponta. Entre em contato via WhatsApp 13 99655 4002. Monte Advogados Associados. Cláudia Moura, Contabilidade. Abertura, alteração e encerramento de empresas, escrituração contábil e fiscal, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, planejamento tributário para otimizar seus impostos, consultoria financeira e fiscal. Cláudia Moura, Contabilidade. WhatsApp 13 99739 7509. Cláudia Moura, Contabilidade. Já pensou em tirar a sua ideia do papel e colocar na internet? Seja bem-vindo ao Estúdio A, um espaço completo para você criar o seu podcast sobre qualquer tema. Aqui você encontra sala de espera confortável, ambiente climatizado. Nosso estúdio tem uma infraestrutura top, áudio de qualidade, vídeo com câmeras em Full HD, iluminação diferenciada e um técnico especializado à sua disposição. Transmissão ao vivo para suas redes sociais com qualidade surpreendente. Quer dar vida ao seu projeto? Fale agora com a equipe do Estúdio A pelo WhatsApp 13 98110 2874. Estúdio A. Faça o seu podcast decolar. Livraria Edebooks Guarujá, a livraria oficial do escritor Henrique Dias. Em nossa loja virtual, você encontrará toda a coleção dos livros de Henrique, incluindo A História de Guarujá, volume 1 e volume 2, Guarujazando, 130 personalidades da história de Guarujá, e o mais recente livro, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre a História de Guarujá. Para entrar em nossa loja, basta digitar em seu navegador edebooks.net. Compre do conforto da sua casa e receba os livros da Livraria Edebooks Guarujá. Muito boa noite, Guarujá! Começando mais um episódio da nossa segunda temporada do Contando Histórias. Hoje tem um convidado muito especial aqui e tenho certeza que todos vocês irão gostar muito dessa entrevista. Vamos falar muito dos anos 1960, 70 e 80, principalmente. Antes de começar, dar um recadinho para vocês. Temos o apoio da revista Aqui Guarujá, dos amigos Salo e Lia. Faça como a Jennifer Salão de Belezas. Faça como o Biralto, como o Adrianos Restaurante. Anunciem na mais tradicional revista do Guarujá. Revista Aqui Guarujá. Vamos chamar então aqui o Jailson para fazer um testemunhal do nosso novo patrocinador, Óticas Marisol. É isso aí, Henrique. Óticas Marisol, se você aí tá precisando trocar seu óculos, tá com um problema aí de visão, não esquece, hein? Aqui em Vicente de Carvalho, na Avenida Tiago Ferreira, tem a Óticas Marisol. Avenida Tiago Ferreira 681. Se você está precisando aí melhorar a sua lente, seu óculos quebrou, procura lá o pessoal da Ótica Marisol, eles são especializados, hein? O telefone, o WhatsApp, se você tiver alguma dúvida, 99762-8069, Avenida Tiago Ferreira 681, bem aqui no coração de Vicente de Carvalho. Repete o endereço, Jailson. Avenida Tiago Ferreira 681, bem aqui no centro de Vicente de Carvalho. Lembrando que eles são especializados nas lentes Zeiss. São as melhores lentes do mundo, hein? Exatamente. Pessoal, quem participar comentando, mandando um oi, fazendo alguma pergunta, participará do sorteio que nós faremos durante o programa de 2 livros, um oferecimento da livraria Edebooks, tá? Tem o Despedida de Solteira e
Ecologicamente Ilhamos, tá bom? Vão ser 2 pessoas agraciadas com esse sorteio aqui no finalzinho do programa. Então participem, deixem já a sua participação. E agora sim, vamos saudar aqui o nosso convidado, Frederico Antônio Grácia. Tudo bem, Fred? Tudo bem, boa noite, Henrique, boa noite aos nossos telespectadores que estão nos acompanhando nesse momento. Estamos aqui para contar um pouco da história dessa cidade, né? Muito, né? Muito, né? Fred, você chegou ao Guarujá ainda bebê. Sim. Né? Como é que foi essa chegada? De onde veio sua família? Conta um pouquinho das histórias do seu pai e da sua mãe, de que cidade eles vieram, onde você nasceu. O meu pai nasceu em Sorocaba. E aí, quando ele ingressou no estado como professor primário, ele escolheu uma cidade chamada Bilac, que ficava lá em Araçatuba. E lá minha mãe já estava dando aula. E aí eles se conheceram, casaram. O primeiro filho foi a Beth, né? A primeira filha foi a Beth. E em decorrência de uma poliomielite que eu contraí, nos braços e nas pernas, o meu pai queria ficar perto de Sorocaba. Mas como ele tinha pouco tempo de estado, então ele tinha um número de pontos na educação insuficiente para ir para Sorocaba. Para escolher. Para escolher. Né? Eu poderia ter escolhido ali na região de Sorocaba. Certo. Só que não era o ponto suficiente. Daí ele foi obrigado a escolher Guarujá. E nós viemos para o Guarujá. E viemos para o Guarujá por 2 propósitos. O primeiro propósito, porque mesmo parecendo distante, não era tão distante se ele ficasse em Bilac, que eram quase 400, 500 quilômetros de Sorocaba. E o outro propósito foi fazer meu tratamento em Santos, na Casa da Esperança, onde ele me levou onde ele me levava perto do todos aquário, os dias, né? Próximo do aquário, existe até hoje lá, inclusive. E aí nós se instalamos na rua Sorocaba, bem em frente à Biquinha. No bairro Barra Funda, para quem não conhece. Na Barra Funda, justamente. E o interessante é que na rua Sorocaba havia, assim, alguns vizinhos que eu reputo como personagens, né? Que na esquina morava, por exemplo, um desembargador. Morava não, tinha casa, e o filho era advogado, então eles usavam a casa temporariamente. Aí, ao lado desta casa vinha a do meu pai, que era uma casa pequena até, né, uma casa de 1 quarto. Ao lado da casa do meu pai tinha a casa do Jorge Boaride, que na ocasião era presidente da Associação Comercial de São Paulo, onde o Jânio da Silva Quadros de vez em quando se instalava lá. Principalmente depois que ele renunciou, era muito comum ver o Jânio hospedar na casa do Jorge Boaride. Do lado da casa do Jorge Boaride havia a dona Zuleika e o seu Machado. O seu Machado era o coletor. Coletor é o seguinte, o que paga o funcionalismo público. Antigamente era assim. A coletoria. A coletoria. Então ele que acertava não só o pagamento dos funcionários públicos, mas também tudo que ele dizia a respeito na parte administrativa do Estado concentrava ali. E ele era o chefe. Eles eram de Campinas. E a dona Zuleika era uma professora do Estado, com os meus pais. Meus pais eram professores. Aí via um terreno baldio e no fundo da rua Sorocaba, né, onde eles fazem aqueles ornamentos do Natal, né, que eles enfeitam todo aquele final. Aquele final era habitado exclusivamente por pessoas negras, oriundas de escravos. Formava-se espécie de um quilombo. E que, no fim, infelizmente, acabaram... A corrida imobiliária acabou desalojando aquela gente, que, aliás, tinham muito mais direito do que muita gente que tinha escritura. Isso você está falando anos 60, década de 1960, década de né? 60. Tá, mas falando um pouquinho ainda, que você deu um passinho para frente em relação à história do seu pai e da sua mãe. Você falou do seu pai, né, o professor Edson Grácia, nascido em Sorocaba, família italiana. Conta um pouco da história da família do seu pai, e depois você vai falar da história da família da dona Dirce. Sim, a família do meu pai, do lado espanhol, a mãe dele o pai dela era espanhol, fez o seminário, casou com uma surda e veio para o Brasil. E eles se instalaram em Sorocaba.
E ele acabou se envolvendo em política contra a ditadura do Franco. E chegou até a ser preso no Brasil por conta dessa oposição que ele conseguiu montar em Sorocaba de espanhóis que queriam partir para a Espanha para se juntar aos opositores do Franco. E ele era da região de Granada, na Espanha. E a minha avó era tecelã de fábrica. Ela trabalhou na fábrica do avô do Antônio Hermílio de Moraes. O Antônio Hermílio, que já está. Então você vê como a questão era antiga. E toda a família da minha avó, quase toda a família, trabalhou nessa tecelagem. Esses avós espanhóis, eles eram de Granada. Não, mas o seu pai, por exemplo, o pai dele era italiano. O pai sim. A mãe é filha de espanhol. Os bisavós, então. Os meus bisavós são espanhóis e são italianos. Isso. Por parte de pai. O meu avô, o pai dele, era de Sinalunga. Mas, na verdade, ele nasceu em Siena, próximo de Firenze, lá na Toscana. Inclusive, tive a oportunidade de levar os meus filhos. Já foi conhecer lá. Conhecer. É um lugarejo muito pequeno, você entendeu? Até me emocionou muito, porque quando o meu bisavô chegou no Brasil, ele não sabia falar o português direito. E cada filho, ele registrou um nome de família diferente. Então, meu avô ficou Grácia, o outro filho dele, né, um outro tio meu, ficou Grazi com 2 Zs, outro ficou Grazi com Z. Então, assim... Cada filho teve uma grafia diferente. Teve uma grafia diferente. A sua, da rama do seu pai e do seu avô, ficou com CIA. Ficou com CIA. Tá. E aí, o que ocorreu? Quando eu estive lá na Toscana, lá em Sinalunga, eu levei a certidão de nascimento do meu bisavô. Chamava Bruneto Grazi, com 2 Zs. E quando eu cheguei lá, tinha uma estação de trem bem antiga, né? E eu perguntei, porque tinha estação de trem, e dentro tem, e tem um restaurante. Daí eu perguntei para o dono do restaurante, ela falou, uma coisa, olha, eu trouxe aqui a certidão do meu avô, assim, olha, esse nome aqui tem pelo menos umas 100 pessoas que chamam Grazi, a família aqui é grande. É grande. É muito grande, você está entendendo? É um nome muito comum aqui. Você conseguiu contato com alguém não consegui, viagem? Infelizmente, porque eu fiquei um único dia. Tá. Eu estava em Firenze, você está entendendo? Mas, na verdade, ele nasce em Siena, mas é criado em Sinalunga. Tá. E aí ele volta, ele vai para o Brasil, casa com a minha bisavó, com essa avó que é filha de espanhóis. Não. Ele casa com uma outra filha de italianos. Ah, tá. Tá certo? Espanhóis. E aí, quando ele casa com essa... nós chamávamos ela de vó nona. Tá entendendo? E ele é obrigado a voltar para a Itália para servir o exército. Para a Primeira ou para a Segunda Guerra? Para a Primeira Guerra, então. Tá. Primeira. E aí depois ele voltou, daí ele se estabeleceu em Sorocaba. Na verdade, a primeira cidade que ele se estabelece quando chega no Brasil é em São Roque. E de São Roque, daí ele parte para Sorocaba. Que era pertinho ali. Isso, porque até uma história interessante a esse respeito, pelo fato do seguinte. A admissão de estrangeiro na linha ferroviária não era tão comum, você está entendendo? E ele passava assim, porque ele levava verdura para Sorocaba, de São Roque para Sorocaba, ele tinha muita vontade de trabalhar na ferrovia. E você acredita que ele colocou todos os filhos praticamente para trabalhar na ferrovia, ou no escritório, os que mais estudaram foram trabalhar no escritório, e os que menos estudaram, que nem meu avô, foi trabalhar na oficina. Montando e desmontando locomotiva. Então, por esse lado, família de ferroviários ali totalmente da Sorocabana. Da Sorocabana. Era até assim, até interessante que eu ia muitas vezes com meu avô. Meu avô trabalhou na oficina, então eu ia lá na oficina, todo mundo... Logo que ele se aposentou, né? Puta, conhecia meu avô. E o meu avô teve um episódio muito interessante dentro da ferrovia. Ele só tinha o 4º ano primário. E certa feita, um engenheiro muito arrogante, né? Desafiou ele lá, quis dar uma dura nele, e falou o seguinte: o senhor encosta 2 locomotivas agora no pátio.
E nós vamos ver em quanto tempo o senhor consegue desmontar uma máquina, em quanto tempo. Para mim, isso só vai dar um ajudante. O senhor só pode escolher uns 10 aí. O engenheiro nunca mais desafiou ele, porque assim, ele não tinha o conhecimento técnico, mas ele tinha o conhecimento empírico, né? Sabia mexer. Sabia. E pro lado de vó, tem esse lado, né? Que tá, então, esse casal aí, os pais do seu pai, quantos filhos eles tiveram? Eles tiveram, acho que 8 filhos. Tá. A família sempre foi numerosa dos dois lados. Então é uma família grande também. Grande. Assim, os espanhóis... Mas a maioria ficou em Sorocaba? Então, ficaram em Sorocaba. Eles fixaram eles, tanto o lado de vó como o lado de... Tanto pelo lado da minha avó como o lado do meu avô, a família em Sorocaba é grande. É grande. Porque depois teve uma outra ramificação. O seu pai, assim, mais velho, mais novo, no meio, como é que é? O meu pai é só ele tinha um irmão que faleceu, tá certo? Mais novo do que ele, e tem a minha tia que está viva até hoje. Então eram em 3. Eram em 3. Tá. Eram em 3. O meu pai, ele teve uma vida de muita luta. Começou a trabalhar muito cedo. Ele contava que esse avô dele, que foi seminarista, ele ajudava o avô a vender verdura pelas ruas de Sorocaba, você tá entendendo? Ah. Meu pai, assim, ele teve uma vida de sacrifício mesmo. Mas também há um aspecto muito assim, que me orgulha muito do meu pai. Com 18 anos ele já era professor primário, já tinha terminado o normal. A vida inteira ele estudou, a vida inteira. Tanto que no estado, né, a carreira começa como professor primário e termina mediante concurso como supervisor de ensino. E depois ele fez faculdade. Ele completou, né? Ele fez todinha a carreira do estado. Se aposentou como supervisor de ensino. No topo da carreira, que exige concurso. Depois já cargo político, que também não vale muita coisa. Bem, beleza. Então, pelo lado do Graça, a gente já matou. Agora vamos pelo lado dos Valério. Fala da dona Dirce. É interessante pelo seguinte, porque o sobrenome do meu avô é Antônio Valério de Oliveira. E o Oliveira, não sei se o público deve saber, diz que é aquele judeu novo, né? Só que ele, tanto pro lado de vô como do lado de vó, nós temos origem negra, porque minha avó nasceu em Cataguases. E meu avô nasceu numa cidadezinha encostada em Belo Horizonte, chamado Paraupeba. Era um casal de mineiros, você está entendendo? E que migraram para Monte Aprazível, onde eu nasci. E quando eles chegam em Monte Aprazível, o que meu avô faz? Ele conseguiu comprar o primeiro hotelzinho da cidade, onde se hospedava assim, quase todo mundo, porque era o único hotel. Mas não era hotel, né? Hotel de cidadezinha do interior. Sim. Aqueles que você abre a porta e já está na Normalmente calçada. Normalmente era perto da ferrovia, se tivesse. Né? Não tinha ferrovia, não tinha estação de trem, mas era um hotel, assim, aqueles hotéis que você... Era o que tinha. Era o que tinha. Daí minha avó cozinhava muito, muito bem. Então, o pessoal da cidade que frequentava muito. Há um livro do Pedro Nava, chamado Círio Perfeito. Pedro Nava, que foi da Academia Brasileira de Letras e tudo. Era médico e, inclusive, foi colega de turma do Juscelino Kubitschek. E ele dedica um capítulo inteiro para o meu avô nesse livro chamado Círio Perfeito. Círio com C de cebola. Isso. E ele diz o seguinte, que ele chama meu avô de Antônio Mineiro. E elogia muito a comida da minha avó, porque ele chegou a morar lá. Bom tempo. Entendeu? Por quê? Porque Monte Aprazível, na verdade, era a comarca maior que tinha. Né? Depois vinha Rio Preto. Então coordenava toda aquela região de Mirassol, Rio Preto, Polônia. Isso mesmo. Toda essa região inteira. E aí o que aconteceu? O meu avô, assim, ele sempre foi um homem de muito altos e baixos. Tinha dinheiro, mas também não tinha. Então... mas assim, a família da minha mãe, meu avô deu muito, muito conforto. Que você também está falando, Fred, década de 20, né? Sua mãe nasceu em 29. 30, então, 40. Você está falando numa época que tudo era pequeno. Tudo não, era. Não era como hoje. E você vê que interessante, que esse meu avô, em 64, ele também ele ficou homiziado na chácara dele. Ele ficou proibido porque ele tinha pensamentos revolucionários. Então, pensamento revolucionário eu tenho por parte de pai como parte de mãe. Eu acho que por isso que, assim, eu pude chegar onde eu cheguei em decorrência desse espírito agitado.
Mas o mais interessante é que o meu avô era um autodidata, rapaz. Você ia conversar com ele sobre a Revolução Russa, pô, ele falava de trás para frente, de frente para trás. E o que eu achava engraçado... Isso você está falando do Antônio? Do Antônio, tá. de Monte Aprazível, o mineiro. E há um episódio muito interessante, ele já com seus quase 90 anos. E durante um bom período da vida dele, ele foi ateu. Daí ele virou espírita. Né? E no final da vida, já com quase... Ele morreu com 100 anos. Com quase 90 e alguma coisa, ele começou a ir na igreja, né? Eu falei, pô, vô, e aí, tá indo para a igreja? Né? Ele falou, estou procurando fazer as pazes com Deus. Falei, tá chegando a hora. Ele falou, sabe por quê? Porque eu não sei que jeito eu vou ser recebido do lado de lá. Melhor eu virar amigo agora. Você tá entendendo? Mas ele é uma figura muito espirituosa, muito culta, assim... E aí você frequentou, tanto você ainda moleque e tal, férias, ia tanto para Monte Aprazível como para Sorocaba. Mais para Sorocaba, porque Sorocaba era uma cidade mais perto. Você está entendendo? E, portanto, os meus avós de Sorocaba eram mais frequentes em Guarujá. Tanto é verdade isso, que o meu avô, parte de pai, que chama Frederico também, pai que chama Frederico também, esse meu avô ajudava meu pai a me levar na Casa da Esperança. Quando meu pai tinha que trabalhar, meu avô que pegava no colo e me levava na Casa da Esperança em Santos. Porque nessa época, só para o pessoal saber, ainda não tinha o CRPI. O CRPI vem em 63. Para você ter ideia, eu conheci o pai da Stephanie. Ele morava junto com ela. Eu acho que eu tenho aí, Fred, vou ficar devendo a foto do seu pai. Não conseguimos fazer o upload dela, não chegou. Tem da Dona Dirce e... Tem aí, Jailson, fácil de você colocar? Tem sim. São 2 fotos da Dona Dirce. Uma, inclusive, é uma reunião de Dia das Mães, que você me mandou, né? Que aconteceu no Cassino, em 1978. 78, aqui. 78, Tinha 17 anos, rapaz. Quem publicou foi o Rato. Foi, o Rato Bombache. Tá na tela, Henrique. Ó, essa aí. Essa é minha mãe, quando nova ainda, quando ela se formou o normal, lá em Mirassol. Isso, década de 40, né? 40. Minha mãe. E aí ela com a dona Dulce, mãe da Maria Eulália, e com a dona Edviges, mãe do João Carlos Petropaulo, do Rogério Petropaulo, da família Petropaulo. Que, aliás, era comadre da minha mãe, porque a dona Edviges era também de Monte Aprazível. Ah, também? Nasceu em Monte Aprazível. Então elas eram colegas de infância, amigas e amigas. Tanto conhecidas que de infância. Minha mãe tinha um profundo carinho pela dona Edviges. Tá vendo? Mas eu não sabia disso. Mãe inclusive do Renato, né? Do Renato, do João Carlos, do Rui, do Rogério. Família já bem conhecida aqui no Guarujá. Então. Né? E aí nós chegamos do CRPI tem, Jailson? Não entendi, Henrique. Do CRPI? Acho que eu peguei uma foto de lá, não peguei? Do CRPI? Posso procurar aqui. Dá uma olhadinha, não tenho certeza. Mas na Casa da Esperança tinha assim, uma coisa interessante. Quando o meu avô me levava, né? Não quando o meu pai, mas quando o meu avô, porque meu pai tinha que voltar para trabalhar. Trabalhava o dia inteiro, como a minha mãe também. E aí há uma passagem, assim, o que marcou muito comigo. Nós saíamos da Casa da Esperança e nós pegávamos aquele bonde camarão, que era todo aberto. Isso. Era uma delícia, porque ele saía dali, ele descia a Conselheiro Neves, chegava na cidade, e aí meu avô inventava de subir o Monte Serra a pé. E eu subia com ele até lá. E na volta, assim, é uma imagem até que me emociona. A gente parava no Carioca, ele pedia uns 3, 4 pastéis de carne, pedia uma cervejinha dele, só uma aí valia a pena, hein? E aí eu pedi um refrigerante, aquela Guaraná Antártica. Aquela antiga do rótulo de papel. Isso, da rótulo de papel, bem gelada, rapaz. Era assim, uma coisa que me marcou muito na vida, porque eu tive assim, essa convivência com o meu avô Frederico, né, que eu chamava ele de Vobic, assim, muito intensa, sabe? Muito intensa. Porque, e você tem o nome dos 2 avós, né? Tenho. Antônio por parte de pai e Frederico por parte de mãe. Antônio por parte de mãe e Frederico por parte de pai. O meu avô, assim, ele foi uma figura muito marcante na minha vida, sabe?
Ele e meu pai, minha mãe também, porque minha mãe, como tinha um filho atrás do outro, ela não pôde me acompanhar no meu tratamento, né? Então, quando vocês chegaram, Fred, só para o pessoal de casa ir acompanhando, você chegou aqui ainda bebê, tinha a Beth, você e o Fernando? Não, o Fernando nasceu aqui, o Fernando é da primeira leva, ele está com 63 anos. Tá. Então, quando foi inaugurada a maternidade? Eu sei que ele é do primeiro... 62. Então, ele é de 62, o Fernando. O Fernando, ele é de outubro de 62. Foi abril de 62 que começou o Hospital Santa Amaro. Então, meses depois, o Fernando é um dos primeiros nascidos aqui no Santa Amaro. Aquele ano. Aí vem a Eliane. Daí vem a Eliane, depois vem o Fábio e a Heloísa, que foi em 71, porque isso, eu peguei ela no colo. Tá aí uma figura maravilhosa, que Deus dê longa vida para ele, o Dr. Paulo Soegima, né? Eu e a Beth nascemos em Monte Aprazível com o Dr. Becker, um italianão. Quando eu nasci, ele olhou assim para mim e falou assim pro meu avô Mickey, né? Frederico, né? Porque ele estava lá em Monte Aprazível também. Ó, Frederico, o negão aqui é a sua cara. Porque eu nasci assim, né? Já sabia que... E os outros 4 irmãos meus, todos os 4, nasceram na mão do Paulo. Do Dr. Paulo. E eu tive 2 filhos que nasceram na mão do Dr. Paulo. O Dr. Paulo, assim, uma figura assim muito marcante, sabe? Não só para as famílias dessa cidade, mas pelo grande número de partos que ele fez bastante. No Guarujá, né? E aqui em Vicente Carvalho também teve a figura da Ana Parteira, né? Sim. Era antes do Hospital Santa Amaro, principalmente, né? Que a gente tem uma audiência grande aqui, e assim que inaugurou o Santo Amaro, o Dr. Paulo assumiu a maior parte dos partos, né? Sim. Da ilha de Santo Amaro. O Dr. Paulo, para você ter ideia, a primeira casa que ele morou aqui foi ali na rua Santa Amaro, onde tem um cartório de notas hoje, aquele sobrado, onde o Marcos, lembra do Marcos, Francisco? Era uma casa embaixo e uma em cima ali. Isso, né? Ele morava em cima com a dona Leia. Do lado de um certo campinho. Campinho da Vila Maia, que eu ajudei a criar. O campinho, ó, foi ideia minha. Isso nós vamos falar no próximo bloco. Vai ter o próximo bloco. Aí nós vamos contar essa história desse famoso campinho, um dos campinhos mais famosos. Não, você vai chegar também quando você entrar na Vila Maia. Eu peço uma retratação tua sobre o Ayrton Senna. Sobre o Ayrton Senna. Vamos fazer, porque o nosso entrevistado anterior foi o Toninho Salgado, e antes do Toninho foi o João Bacalhau. E o João Bacalhau confirmou uma história que você havia contado, né? E que não foi levado muito em conta. Isso, porque não tinha a base histórica. Mas, não, eu tenho... sabe, há episódios nessa cidade, não vou dizer que sim, eu sou um dos poucos, mas vai cheirar vaidade, vai cheirar arrogância. Mas por morar a vida inteira no centro do Guarujá, os meus pais, eles sempre trabalharam aqui em Vicente Carvalho, nas escolas, como professor. Então a gente conviveu muito com Vicente Carvalho. E eu, quando comecei a estagiar, eu tinha passado na Procuradoria do Estado de Santos, mas eu optei e escolhi trabalhar na Prefeitura de Guarujá, que o Maurício era prefeito, eu fui contratado como escriturário, e aí eu vim estagiar no Fórum de Vicente Carvalho, que ficava na rua Hélio Ferreira. Você está me entendendo? Isso então, foi que ano? 80 aí? 83, 84. Quando eu vim trabalhar aqui no Fórum Distrital de Vicente Carvalho, que, aliás, foi a maior escola. E a minha irmã Beth foi a primeira diretora do João Paulo II. Tá, mas isso é para outro bloco. Qual era o ponto? Onde é que você queria chegar? Não, o ponto que eu quero chegar é o carinho que nós temos com a cidade como um todo, porque nós tivemos a oportunidade de viver tanto no meio de pessoas muito humildes, como pessoas poderosíssimas. Sim, sim. Entendendo? Esse privilégio é um privilégio que poucos tiveram nessa cidade, ou quase ninguém. Então eu posso falar muito da periferia dessa cidade, embora nunca tenha morado nela, mas também... Você conheceu. Eu posso te falar muito, muito da elite da cidade, né? Do Estúdio 54, que só tinha aqui em Nova York, o Estúdio 54, Tiffany, frequentado pelo Trump em Nova York, né? Era um negócio
A Tiffany's A também. Tiffany's, que ficava lá na Enseada, que a gente frequentava, você entendendo? O próprio Samambaia, quando você nadava, podia de vez em quando pular a mureta, cair na piscina, que era o clube mais privê do Brasil. Então, essa convivência, graças a Deus, nós, assim, você isso. Também teve, né? Em parte você teve. Nós vamos falar disso. Agora eu vou ter que chamar um intervalo comercial. Aí na volta nós vamos falar todo esse roteiro que você deu uma antecipada agora. Você vai sair da Barra Funda e vai morar na Vila Maia. Porque ele eu não vou usar a palavra aqui de traição, mas ele cometeu aí, ó. Ele mudou da Barra Funda lá, que deixou os amigos até hoje, e aí foi morar na Vila Maia. A gente vai contar isso no segundo bloco. Mas antes de você fechar, tem que fazer uma ressalva, então ele vai ficar bravo comigo. Não, eu faço. O meu primeiro amigo foi o Gelson. Sim. Gelson aí, um grande abraço. Gelson Nascimento. Meu amigo, meu irmão aí, de longa data, e sobrinho do famoso Beco Beco. É isso aí. Nós vamos falar bastante dele, da Biquinha. Vamos falar um pouco ainda ali da Sorocaba. Isso. E aí você vai mudar para Vila Maia. Aí você vai contar. Nós temos umas fotos bem legais. Vou fechar aqui. Pessoal, projeto para salvar o Museu do Guarujá. Patrono 300. Eu preciso de 300 sócios para que o museu não feche no próximo mês de outubro. Uma cidade com 300 mil habitantes precisa de apenas 300 sócios. O Fred é um dos patronos já. É sócio fundador do museu e do Centro de Documentação e Memória. E a gente precisa de mais 299 Frederico. Cara que nem é nascido no Guarujá, ajuda sempre a contar a história do Guarujá. Faça parte desse projeto também. Qualquer uma das nossas mídias sociais. Hoje nós temos 10 mil no Face, 4 mil no Instagram, 1.000 no YouTube, arredondando, tá? E chegamos esse mês a 1.200.000 visualizações, somando Facebook e Instagram, comprovado. É um trabalho que a gente vem fazendo há 10 anos, né? E na garra e na raça. Então ajuda a gente a manter viva a memória da nossa sociedade, coisas que o Fred está contando aqui, vai contar muito mais agora no segundo bloco. E a gente volta daqui a pouquinho. Mandem comentários para ganharem os livros, tá bom? Já já a gente está de volta. Contando histórias com Henrique Dias. Desde 1989, a Monte Advogados Associados atende com ética, transparência e excelência nas mais diversas áreas do direito. Estamos localizados na Rua Santo Amaro, número 410, na Vila Maia. Oferecemos atendimento ágil e focado nos resultados, com equipe especializada e tecnologia de ponta. Entre em contato via WhatsApp 13 99655 4002. Monte Advogados Associados. Cláudia Moura, Contabilidade. Abertura, alteração e encerramento de empresas, escrituração contábil e fiscal, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, planejamento tributário para otimizar seus impostos, consultoria financeira e fiscal. Cláudia Moura, Contabilidade. WhatsApp 13 99739 7509. Cláudia Moura, Contabilidade. Já pensou em tirar a sua ideia do papel e colocar na internet? Seja bem-vindo ao Estúdio A, um espaço completo para você criar o seu podcast sobre qualquer tema. Aqui você encontra sala de espera confortável, ambiente climatizado. Nosso estúdio tem uma infraestrutura top, áudio de qualidade, vídeo com câmeras em Full HD, iluminação diferenciada e um técnico especializado à sua disposição. Transmissão ao vivo para suas redes sociais com qualidade surpreendente. Quer dar vida ao seu projeto? Fale agora com a equipe do Estúdio A pelo WhatsApp 13 98110 2874. Estúdio A. Faça o seu podcast decolar. Livraria Edebooks Guarujá, a livraria oficial do escritor Henrique Dias. Em nossa loja virtual,
você encontrará toda a coleção dos livros de Henrique, incluindo A História de Guarujá, volume 1 e volume 2, Guarujazando, 130 personalidades da história de Guarujá, e o mais recente livro, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre a História de Guarujá. Para entrar em nossa loja, basta digitar em seu navegador edbooks.net. Compre do conforto da sua casa e receba os livros da Livraria Edbooks Guarujá. Boa noite, Guarujá, voltando para o segundo bloco do nosso 5º episódio. Hoje entrevistando Frederico Antônio Grácia. Inclusive, estamos falando aqui da família Grácia, da família da Dona Dirce Valério Grácia. A biografia da Dona Dirce está contida neste livro aqui. 130 personalidades da história de Guarujá nos últimos 130 anos. Você encontra na livraria The Books, onde também tem o mais recente livro que nós publicamos, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre a História de Guarujá. Em 80 páginas, nós colocamos 8.000 anos de história e pré-história da nossa querida Ilha de Santo Amaro. Voltando para a área dos apoiadores, Óticas Marisol, Jailson. O microfone tá com a Carol. Óticas Marisol, aqui em Vicente de Carvalho, se você está precisando aí arrumar o seu óculos, ou tá sem óculos, não tá enxergando direito, sabe, já faz aquela forcinha para olhar o celular, as letras aí ficam embaçadas, não esquecem, Ótica Marisol, tradição aqui em Vicente de Carvalho, Avenida Tiago Ferreira, 681, bem no coração de Vicente de Carvalho, hein? Avenida Tiago Ferreira, 681. Se você quiser tirar alguma dúvida aí, Óticas Marisol, você pode entrar em contato com eles pelo WhatsApp. O WhatsApp é 13997628069. Óticas Marisol, prazer em ver. E outra coisa, Jailson, as Óticas Marisol sempre possuem as armações ideais para os rostos dos seus clientes. Leves e modernas, então passe por lá, facilidade no pagamento também. Óticas Marisol. Carol, temos comentários que já estão participando do nosso sorteio? Boa noite, gente, tudo bem? Temos sim. Vou ler agora um comentário feito por Suzy Fernandes. Comentou: olha o Fredão. Senta que lá vem história. É isso aí. Depois nós vamos contar o porquê do apelido Fredão. Quem mais? Carol, isso é Facebook, né? Isso, os comentários feitos pelo aí? Facebook. Silvinho Marques, grande doutor Frederico. Foi um ótimo presidente da OAB do Guarujá. Grande abraço, amigo. Obrigado. Grande abraço. Jogou Silvinho, muito futebol Suzy, com a gente. Grande Silvinho, abraço para ele. A Suzy já foi entrevistada aqui também. A Suzy é do quinto. Quem quiser assistir a entrevista da Suzy, basta entrar em qualquer das mídias do Sedom, principalmente nos canais que nós transmitimos pelo YouTube, tem a playlist Contando Histórias. O episódio dela, salvo engano, é o 7. Episódio número 7. Jailson, tem comentário no YouTube? Tem sim, Henrique. Neide Souza desejando uma boa noite. Opa! E lembrando que a Neide Souza aí já está concorrendo ao sorteio. Ao sorteio dos 2 livros que nós vamos fazer no final do programa. Exatamente. Se você está assistindo a live aí, só manda um boa noite, manda um comentário, manda uma pergunta aí pro Fred ou pro Henrique. É isso aí. A gente vai ler o seu comentário e você vai estar concorrendo ao livro, hein? E lembrando sempre, nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Litoral Paulista, com a direção técnica do Jailson Leutz e também com a nossa colaboradora de produção aqui, assistente de produção, Carol Christian. Fred, vamos voltar aqui agora, sim, nós vamos falar da sua infância aqui no Guarujá. Então você veio morar na Rua Sorocaba. Na Sorocaba da Barra Funda. Eu tenho uma foto, Fred, que acho que vai trazer alguma informação para você. Jailson, por favor, veja aquelas fotos que nós temos, uma que é panorâmica, que foi tirada de cima do Morro da Barra Funda. Vê se o Fred está na foto, por favor. Ó, Henrique, essa foto aqui é talvez 1962. Vista aérea da Vila Maia, próximo ali ao Hospital Santo Amaro.
Não, essa aí é pro lado da Vila Maia, essa é para depois. É uma que pega a Leomil na Barra Funda. Foi tirada do morro em direção da praia. 1965. Por volta de, né? Talvez 1965 aqui, Barra Funda, é isso mesmo. Essa aqui, essa foto, inclusive, é do acervo da família Canabate, do Ricardo, para quem eu mando um abraço, assim como a Neide Souza também, que sempre publica no grupo do Sedom. Tá vendo a foto aí, Fred? Não. Tá aparecendo. Aqui, ó. Consegue? Sim. Identifica aí? Há um aspecto interessante da Rua Sorocaba. A Rua Sorocaba, até 69, ela não era asfaltada. Isso. E ali, o aterro era um aterro de areia de praia. E a concha. Não, o interessante é que era um aterro de areia de praia, quer dizer, não precisava nem ir na praia, a não ser para tomar banho de mar, mas tinha biquinha também. Já tinha biquinha e tinha areia ali. Isso. E há um aspecto muito interessante, porque é judu que fala, aquela planta que nasce. O jundu. Então, nascia na porta de casa, você tá entendendo? E se um dia tirarem o asfalto da Rua Sorocaba, vai estar essa areia de praia, que hoje seria crime ambiental, o nego seria preso e tudo. Mas naquela época, eu posso falar, eu fui criado na areia da praia mesmo, da Pitangueiras, porque a areia era tirada da praia das Pitangueiras e colocado lá. Mas a Barra Funda era muito interessante. Você vê que a Leomil ainda não está concluída. Sim. Né? Tem mais foto ali da Leomil? Rio de Janeiro com a Leomil tem também. Talvez 1970 aqui, Avenida Leomil, esquina com a Rua Rio de Janeiro. É próximo já da Barra Funda. Sim. E nós saímos de 69 da Barra Funda e mudamos para a Rua Buenos Aires, na Vila Maia. E o interessante é que outro dia até estava comentando que quando nós chegamos na Vila Maia, tinham famílias, né? Muitas famílias de origem estrangeira. Eu contabilizei acho que 15 ou 20 nacionalidades diferentes. Fala umas 5 aí pra gente. 5. Tinha o grego do família Muscoli, pai e a mãe. Tinha o seu Carmelo, italiano. Tinha a dona Balbina, espanhola. Tinha o pai do Cali, alemão. Tinha a dona Suzane, também alemã. Né? A família Lauber. O Shinen, que o avô dele era... Eu conheci o avô que veio do Japão, que era japonês. Tá entendendo? Tinha a dona Maruja, que era cubana. Tinha os árabes lá, os libaneses. Tinha o pessoal do Malek também? Isso. O pai dele era libanês. Então era um bairro assim que congregava. Tinha uma francesa que morava lá quase perto da Bica. Ela morava no Sobrado. Então, são 9 já. Tinha um angolano que morava numa casa de fundos. 10. Tinha um turco que no fim, eu não sei para onde ele foi, que também morava. Tinha um boliviano que era o médico, o doutor... como que era o nome dele? A casa dele tem até hoje na esquina, ele era boliviano. Que área que é? Que rua? O pai do Tober, que também virou médico. Ali é a esquina da Arthur Costa Filho com a Montenegro. Aquela casa, ele era boliviano, esse médico. Então, assim, era um bairro muito interessante porque moravam um grande número de estrangeiros. Aí vocês mudaram para lá em 69. 69, nós saímos da Barra. Quase esquina com a Santo Amaro, com a Buenos Aires. Isso, quase. Depois, quem foi nosso... Manda um grande abraço. Foi a família do Rampazzo. Mandou um grande abraço para o Tuca Júnior aí, que estiver me acompanhando. Daí ele era primeiro de uma família de São Paulo, que eu só usava na temporada. Como a minha casa também era uma casa de um pessoal de São Paulo que só vinha na temporada. E depois a família Rampazzo resolveu colar um bom tempo quando mudaram para frente, né? Um sobrado que pertencia à família do Ferrante. O Marquinhos, né? Luizinho, isso. Eles foram criados bem frente, assim. Depois o Rampazzo por essa casa aí. Eu tenho fotos aí, Fred, também da Vila Maia. Aí agora pode pôr, já isso, aquela da Emílio Carlos, lá do Hospital Santo Amaro. Quando eu cheguei em 69 na Vila Maia, nem a garganta, e hoje não era aberta.
Não era aberta. Você ouvia as explosões lá da Buenos Aires, que era eles estavam abrindo ainda para... Em frente tinha um canalzinho assim. Eu tenho a foto do canal, a gente vai colocar aí. Daí foi feita uma pontezinha, o Dr. Paulo podia atravessar quando era chamado na madrugada. Tá entendendo? Era assim, foi uma época de ouro. A maioria dos guarujenses não sabem que aquela avenida que passa em frente ao Santo Amaro um dia foi dividida por um canal. Sim. A maioria não sabe disso. Não, nós temos imagens. E há um outro aspecto da Vila Maia, assim, muito importante, que era tido como o bairro da elite da cidade, né? A Vila Maia, porque em Enseada morava muito caseiro, né? Era casa e só tinha a casa das frentes, da Avenida da Praia, né? Só tinha casa, o resto não tinha mais nada. E para você ter ideia, a Vila Maia teve 5 prefeitos. O bairro pequeno daquele teve o Vitiello, que morava próximo da minha casa, na Buenos Aires. Há controvérsias, viu, pessoal? Porque o seu Rafael também morou na Rio de Janeiro. Tá, mas ele morou ali na Buenos Aires. O Jaime também. O Maurici. O Valdir Tamburus, o irmão morava na Ubal do Sório. Ele morava numa casa que pertenceu ao João Cruz, ao seu João Cruz, ali na continuação da Montenegro. Então, praticamente Vila Maia. E o Rui, ele chegou a morar muito tempo, um bom tempo, na casa do Bruxa. Lembra do Bruxa? Tá? Se estiver vivo, ali também era Vila Maia. Vizinho dos Bertoldi, né? Isso. Ele chegou a um tempo lá. A Vila Maia deu 5 prefeitos para o Guarujá. É interessante, Vila Maia. Porque todo mundo se concentrava ali, tinha os médicos. Não, era como você falou, tinha o pessoal com o Viola, o Viola econômico morava ali. O pessoal que detinha monopólio da cidade. Aí você saiu da Barra Funda, né? Deixou a molecada lá, órfã. Gelson, quem mais? Fala aí. Paulinho Salda. Eu convivi mais, eu joguei mais bola com o Gelson. Até uma passagem muito importante, que nós íamos jogar futebol. No campo do Operário? Não, nós íamos jogar ali na rua mesmo. Né? E o Gelson, geralmente, ele levava a bola, porque o Beco era uma figura de destaque no Operário. Então, desde pequeno, o Gelson frequentou muito o Operário. Eu frequentei mais assim de domingo para assistir jogo e acompanhava meu pai, né? E muitas vezes, por causa da minha deficiência, né? A pessoa, não vai jogar e tal. Daí o Gelson falou assim, se ele não jogar, eu levo a bola embora porque a bola é minha. Então, não tem rapinha. Eu falo, eu não tive uma infância boa, eu tive uma infância maravilhosa. Então ali na Barra Funda, só pra gente fechar a Barra Funda. Quem fala mais o nome de outros meninos ali? Ali no bairro era o seguinte, quando você entrava na Rua Santos, quando tinha esse Maranhão, cara. Do lado vinha a casa do seu Manu, pai da Lula, da Mariterno. Eles moravam do lado. E a avó dela, do lado do casal do seu Walter, o filho dele, do seu Walter, ele entrou no ITA, virou professor do ITA, o nome dele era Fernando, e a filha chama Cecília. Isso tudo que ele ficou só até 8 anos no bairro. É verdade. Continua. E o Fernando... Memória privilegiada. E o Fernando depois foi trabalhar na NASA. Ficou na NASA um bom tempo, depois ele voltou novamente a adicionar no ITA. E nós tivemos um outro também. O Amauri, filho do Alfaiate, o irmão do Márcio. O irmão do Márcio do Corrente. O Amauri deu aula na garagem da minha mãe, na admissão. Ele estudava no ITA e nas férias ele vinha dar aula na garagem da minha mãe. E ele virou, se não me engano, a memória, também professor do ITA. E aí, você vê que daí morava ali, do lado vinha a casa do Gelson, do lado da casa do Gelson tinha um terreno onde o senhor Norberto guardava a égua dele. O pai do Gelson tinha um cavalo, uma égua, um cavalo, e deixava lá, entendeu? E na esquina tem até hoje aquele sobrado construído pelo Ferrante, né? E, inclusive, morou lá o... agora me fugiu. Ele esquece tudo, gente. Desculpa aí. Não. O cara tem uma memória fotográfica. O Zuca morou lá. E o Amauri, não foi? O Amauri, o Zuca e também o Carlos Braschi. Isso mesmo. Ele morou ali, naquela esquina. Tá entendendo? O cara tem uma memória fotográfica.
E na casa onde morava a mulher do Carlos Vaz, que é a Adélia, nos fundos eles vendiam bebidas que eu falo, refrigerantes, tá vendo? Como se é um depósito. E final de semana tinha macarronada em casa e os refrigerantes lá da família da Adélia. Refrigerante, na época, só domingo. Só domingo, poxa. E era tubaína, laranjinha. Você tá entendendo? É isso aí. Vendia em garrafas grandes. Vamos para Vila Maia. Você já achou as fotos, Jailson? Do Hospital Santo Amaro, com a avenida dividida no meio. Algumas coisas eu já botei na tela, Henrique. Vamos lá, Fred. Agora é contigo aí. Certo. Vila Maia. Vamos ver se você lembra mesmo. Não, a Vila Maia, olha, eu vou dizer para você. Quando nós chegamos em 69, metade da rua Buenos Aires não era asfaltada. Eu lembro que eu fui aprender a andar de bicicleta, eu escorreguei, era cheio de pedrinha, ralei todo o meu joelho, você tá entendendo? E aí o que acontece? Ali sim eu vivo uma parte, o final da minha infância e toda a minha adolescência. Eu passei, quer dizer, eu morei na Vila Maia até meus filhos crescerem, o Edson e o Gabriel e o Frederico. Então vamos falar em tempo, quanto tempo? De 70 a 2000? Em 69, eu fui sair da Vila Maia em 2010. 40 anos ficou lá. Morei de 30 a 40 anos, com certeza eu morei na Vila Maia. Vila Maia, assim, até hoje eu mantenho. Eu tenho uma casa lá que eu não vendi, tá lá, tá alugada. Foi a primeira casa que eu comprei. Você tá me entendendo? E ali eu criei meus 3 filhos, nessa casa. E a Vila Maia, assim, foi um bairro muito marcante, porque era um bairro eminentemente residencial. O único comércio que tinha era do seu Pinguim, avô do Rafael. Do Rafael. Ele, a dona Mercedes, que era avó Mas dele. não tinha já o seu Cunha também? Tinha, só que o seu Cunha era na Monte Negro. Era na que Monte ali Negro, já é. E a do seu Cunha era interessante. Embaixo era a vendinha, em cima tinha um hotelzinho. Isso. Pensão. E do lado tinha para arrumar refrigeração do Lalo. Não sei se você lembra do Lalo. E quem ajudava o Lalo era o filho do seu Geraldo, um senhor de cor, que dirigia o Coringão, que era o ônibus que ficava esperando o pessoal atravessar a balsa, que vinha de São Paulo, e trazia até o centro do Guarujá. Não sei se você se lembra desse ônibus. Não, eu já lembro do Coringa lá na Santo Amaro, no shopping Santo Amaro. Não. Nessa época não tinha nada. Não tinha Pessaguera, não tinha nada. Não, o Coringão, ele servia somente para que quando os ônibus que vinham de Santos para a ponta da praia atravessar o pessoal esperava para levar para o centro do Guarujá. Que funcionava, tinha o Expresso Luxo, que era o Opala. Isso. Que ficava de abóbora. Ficava no edifício Guarujá. Isso, que ficava no edifício Guarujá, e o Coringão. Que era o ônibus mesmo, grande, gigante e tal. O Coringa, né? Viação Coringa. Viação Coringa. Antes isso. da Ultra. Muito antes da Ultra, nem pensava em Ultra, nada. E assim, há um episódio também que eu também queria contar aqui, registrar, que quando nós chegamos no Guarujá tinha uns 3, 4 anos de idade. E estava sendo derrubado o Grande Hotel. Estavam já desmontando, já estava cheio de tapume. Eu não cheguei a ver o Grande Hotel, mas já estava o desmonte dele, né? E eu me perdi, era noite, rapaz. Estava eu e meu pai e minha mãe, eu não sei, acho que deu bobeira, eu saí e eu fiquei desesperado. E daí encontrei um policial militar que, se ele estiver vivo, mando um grande abraço para ele. E ele falou: o que aconteceu, menina? Eu falei: perdi meu pai chorando. Eu falei: quem é teu pai? Eu falei: professor Edson, professor, mas com voz de criança. Eu falei: são um casal de professores que passam todos os dias da Barra Funda pro Raquel. Eu falei: daí nisso meu pai surgiu, você tá entendendo? Para tu ver como a cidade era muito pequena. Todo mundo se conhecia. Quem tomava conta da rua à noite era o único policial aqui do centro, porque não tinha nada. Não tinha nem semáforo. Não tinha nada, não havia nada, você tá entendendo? Era uma outra cidade, né? Que infelizmente acabou. Né? Mas eu costumo sempre dizer, né? Quem viveu. Eu pensando que você ia falar que encontrou o fantasma de Santos Dumont ali. Olha. No Grande Hotel, pô. Mas olha, você como eu, nós podemos ter vivido o cassino, quando tinha o cassino. O cassino, sim. Até um episódio muito interessante do Shell, lembra do Shell?
O César. O Shell ele não deixaram, porque o Shell aprontava muito, não deixaram ele entrar no cassino. Daí ele foi pro lado de fora, pegou um cachorro e jogou dentro do cassino. Bem típico do Shell, né? Acabou com a festa do cassino, você tá entendendo? Foi... Ele era irreverente. Era. E também passei uma boa parte, né? Porque eu também joguei futebol de salão, mesmo com a minha deficiência, no Vila Souza, né? Pude conviver muito no Vila Souza por conta dessa minha paixão. Então, pra gente fechar esse bloco aqui, fala aí os times que você jogou quando criança, que você tem essa lembrança, e o Vila Souza, um pouquinho, um minutinho. Olha, eu joguei na Vila Maia, eu joguei no time do Águia, fundado pelo pai do Zé do Monte. Zé Renato. Eu chamo pelo pai do Zé Renato, o grande Zé do Monte, né? Que Deus tem. Águia de Ouro, né? Era o Águia. Jogava eu, jogava Gelson, jogava o... Quem era o goleiro? Era o japonês também, primo do Alaut lá. Agora me foge. Japonês? Era, descendência japonesa. Fernando não, né? Não, que namorou a Suzana. Ajuda a gente aí, pessoal. Ajuda a gente. Que é irmã do Jordano. Lembra do Jordano, primo do Paulinho? Sim. A irmã ele namorou. Agora me foge. Ele é de origem japonesa. Mas eu não tô lembrado, não. Joguei no São Paulinho, joguei no Águia, joguei no Universitário. Aquele time da Vila Júlia, da Vila Maia. Universitário. Joguei no Vila Souza. No Vila Souza, tive o privilégio de jogar no Vila Souza, mas aí futebol de salão. Você tá entendendo? Mas o trauma do Frederico, pessoal, é que ele não jogou na turma da Barra Funda. Mas... jogou contra. Eu vou ser sincero, há um episódio. Quer dizer, no fim, nós somos todos amigos, todos irmãos, né? Eu criei aqui um time chamado Universitário. Que eu joguei também. Que você jogou. E a exigência para jogar nesse time tinha que ser universitário. Quem não fosse universitário... E era a turma que estava no objetivo ou já no primeiro ano. Já no primeiro ano da faculdade. Tinha pessoal que estava fazendo medicina, fazendo direito, fazendo arquitetura, que era você, engenharia, que o Macarrão, o Ernesto, que foi vereador, que faleceu. Macarrão. O médico Zé Eduardo. O Zé Eduardo jogou lá. Então, assim, era um time que a única exigência era ser universitário. E aí criou a Barra Funda em oposição. E que eu brincava com todo respeito. Olha o que ele vai falar agora aí, ó. Pessoal da Barra Funda. Que era o time dos burros. A turma da Barra, ela foi refundada, né? Ela existiu. Mas maior carinho, maior respeito. Ela existiu nos anos 70 e depois ela foi de novo, quando veio o Universitário e o pessoal que saiu do Objetivo. Aí teve aqueles primeiros jogos que eram desafios, né? O pessoal não sabe disso, não existia torneio ainda. Mas uma molecada desafiava a outra. Então o Fred está lembrando esse momento aí, que esses jogos entre os universitários e a turma da Barra. Então, mas assim, já passou, trata todo mundo com muito carinho. Mas era gozação que naquela época não havia esse patrulhamento que existe hoje. Naquela época podia se tirar brincar, falar. Brincar, até mesmo brincava com a minha deficiência. Estou aqui e não estou traumatizado. Daí que vem que a Suzy chamou o Fredão de Fredão. O Fredão era zagueiro. Eu era zagueiro. Ele era fã incondicional do Luiz Pereira. Que foi da seleção brasileira. Que eu tive o privilégio de conhecê-lo aqui no Guarujá. Que era de Sorocaba. Isso, ele jogou no São Bento de Sorocaba, que era a terra do meu pai. E o Fredão imitava o Luiz Pereira lá, era o xerifão, e aí pegou o apelido, Fredão. Ninguém conseguia passar pelo Fredão. Mesmo com a minha deficiência. Quebrei muita gente, mas tentaram me quebrar várias vezes. A molecada não perdoava ninguém, não. Era futebol. Mas é uma época que nunca mais vai voltar, né? Hoje, infelizmente, a rua deixou de existir para todo mundo, né? Pode falar. A rua vai deixar de existir. Mas naquela época se vivia muito. A gente jogava ataque, jogava futebol, muito, bicicleta, né? Tudo. Sim. E Guarujá é interessante que, por exemplo, você é no domingo,
ou no cinema chamado Cinema Novo, que era o Praiano, né? Ou no cinema do Seu José, que era o Cine Guarujá, você podia sair a hora que fosse na segunda sessão, você podia voltar para Vila Maia, era uma tranquilidade, não tinha perigo de roubo. Ele só tinha medo de fantasma, né? A única coisa que você assustava era fantasma, porque se não fosse pro centro, falou em fantasma. Não tinha ninguém, era uma cidade. Não tinha ninguém, a cidade era a cidade, pô, rapaz. Você tá entendendo? Ô, Fred, agora eu vou ter que chamar de novo outro bloco de comerciais e a gente vai voltar a falar sobre isso. Vamos seguir nessa mesma tocada aí no próximo bloco. Antes, Carol, tem mais 1 ou 2 comentários aí legais pra gente? Sim, temos sim. Pode falar. A Angel aqui, ela comentou no YouTube: boa noite, grande e maravilhoso Dr. Frederico. Obrigado. Que maravilha entrevista com o grande Dr. Frederico Gracia. Parabéns. Obrigado, que história interessante. Mais um? Neide Souza comentou: que história de vida linda, doutor. Obrigado. É isso aí. Desculpa, eu falei o nome errado, viu? Anteriormente é Maria Angélica, o apelido é Angel. Maria Angélica. Pra você saber quem é. Então a gente vai agora aos nossos apoiadores. Nós vamos aos nossos apoiadores e voltamos já, pessoal. Fiquem aí, compartilhem, avisem o pessoal, curtam e compartilhem e sigam as nossas mídias sociais. Um abraço. Contando Histórias, com Henrique Dias. Desde 1989, a Monte Advogados Associados atende com ética, transparência e excelência nas mais diversas áreas do direito. Estamos localizados na Rua Santo Amaro, número 410, na Vila Maia. Oferecemos atendimento ágil e focado nos resultados, com equipe especializada e tecnologia de ponta. Entre em contato via WhatsApp 13 99655 4002. Monte Advogados Associados. Cláudia Moura, Contabilidade. Abertura, alteração e encerramento de empresas, escrituração contábil e fiscal, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, planejamento tributário para otimizar seus impostos, consultoria financeira e fiscal. Cláudia Moura, Contabilidade. WhatsApp 13 99739 7509. Cláudia Moura, Contabilidade. Já pensou em tirar a sua ideia do papel e colocar na internet? Seja bem-vindo ao Estúdio A, um espaço completo para você criar o seu podcast sobre qualquer tema. Aqui você encontra sala de espera confortável, ambiente climatizado. Nosso estúdio tem uma infraestrutura top, áudio de qualidade, vídeo com câmeras em Full HD, iluminação diferenciada e um técnico especializado à sua disposição. Transmissão ao vivo para suas redes sociais com qualidade surpreendente. Quer dar vida ao seu projeto? Fale agora com a equipe do Estúdio A pelo WhatsApp 13 98110 2874. Estúdio A. Faça o seu podcast decolar. Livraria Edebooks Guarujá, a livraria oficial do escritor Henrique Dias. Em nossa loja virtual, você encontrará toda a coleção dos livros de Henrique, incluindo A História de Guarujá, volume 1 e volume 2, Guarujazando, 130 personalidades da história de Guarujá e o mais recente livro, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre a História de Guarujá. Para entrar em nossa loja, basta digitar em seu navegador edebooks.net. Compre do conforto da sua casa e receba os livros da Livraria Edebooks Guarujá. Voltamos para o nosso último bloco do Contando Histórias desta noite com Frederico Antônio Gracia, com quem nós já falamos bastante aqui sobre a história da família dele, da dona Dirce Valério Gracia, do professor Edson Gracia, dos avós e dos bisavós do Frederico. Já falamos da Barra Funda, já falamos um pouquinho da Vila Maia, temos algumas fotos que o Fred também vai comentar já.
Mas antes eu quero entregar em suas mãos, Fred, um livro da nossa amiga Maura Pescador, No Ventre das Palavras, um livro que ela lançou recentemente, você adquiriu, e ela pediu que eu fizesse essa gentileza de entregar em suas mãos. Um grande abraço, Maura. Você realmente é uma premiada, porque sabe escrever muito bem, e os teus textos realmente são marcantes, e que Deus te ilumine, e que essa obra realmente possa produzir grandes frutos para todos. Tá bom? E que venha logo aí outros livros, né? Sim. Ela escreve isso, muito bem, a poesia, Maura, poemas. eu tive o privilégio, como você também, de estudar na mesma sala de aula dela, né? É uma premiada em termos de inteligência. E toca um violãozinho. Sim, da igreja, inclusive, né? Tocava na igreja, não sei se toca mais. Sim, ela na igreja não, mas ela ainda toca. Mas era da turma da igreja, não era? Da turma da igreja jovens. católica, Isso. né? Os católicos. Ali da igreja matriz tinha a comunidade de jovens. Isso, ela tocava. Ela pegou já, acho que, aquela turma que veio após a nossa. Sim. Você chegou aí também, né? Cheguei. Cantar ali no... A gente frequentava de domingo a igreja, lembra? À tarde, fazia reuniões lá. Tinha aquelas comidas maravilhosas, aqueles almoços, né? E as atividades no salão paroquial. Era bem legal. Não, Padre Orlando tinha muita ainda. atividade naquela época. Pegando Padre Domênico, Padre Orlando. E iam pessoas de todas as matizes sociais, né? Da cidade. Todo mundo. Toda a cidade, todos os jovens da cidade iam lá. De Pobres, todos ricos, os bairros. vinha tudo. Porque o pessoal se reunia muito no Raquel e no GE, né, sim, Fred? sim, e dali formavam as coisas normais, né? Sim, e eu tive assim um grande privilégio, em termos de Raquel de Castro, por conta que meu pai foi diretor lá, primário, e depois ele foi diretor de toda a escola, mediante concurso. E minha mãe também foi professora no Raquel. Então, Raquel, assim, faz parte... Você estudou sempre no Raquel? A vida inteira, do primeiro ano primário até o colegial. Fiz toda a minha vida dentro do Raquel. Raquel era uma escola referência, né? Como era o Canadá em Santos, lembra do Colégio Canadá? Sim. Santista. Né? O Santista Canadá. também. Eram escolas realmente que fizeram história aqui na Baixada, né? Aqui no Itapema tinha o Domingos de Moraes também, né? Sim. Que ficou bem, Marcílio Dias. Sim, mas Marcílio o Raquel Dias, era forte. O Raquel era e tinha uma rivalidade grande, né? Com esses colégios que eu já citei e com o próprio grupo escolar, né? Que depois virou o GE, né? Sim, o GE. Que o diretor era Somilzo, que foi um grande amigo do meu pai. Isso. Pai do e Marcelo. Morava na Vila Maia também. Morador da Vila Maia. Tanto o diretor do Raquel como o diretor do GE, o diretor era meu pai do Raquel, e o Somilzo era diretor, os dois moravam na Vila Maia. Era muito, assim, muito interessante, porque o professor Milzo, ele era um técnico de arrumar brinquedos, então quando quebrava os brinquedos, meu pai ia junto com a gente lá na casa dele, ele tinha solda e tudo, o brinquedo saía novinho, rapaz. Eu tive um grande privilégio de ter vivido uma época de ouro nessa cidade, de ter vivido no meio de pessoas humildes, né? Que minha mãe, por exemplo, todo dia às 6 horas da tarde, ali na Buenos Aires, passava o pessoal pedindo comida, então ela se criou o hábito, quando ela estava em casa, de dar comida às 6 horas da tarde, que é o horário da Ave Maria, né? Então isso também me marcou muito minha vida. Tinha as badaladas da igreja. Sim, às 6 horas da tarde. E do lado da igreja, não sei se você lembra, haviam eucaliptos, e que depois o padre Domênico fez o campo de golfe, né? Pequenininho. 68, isso. 68. E quando tocava a badalada, as andorinhas saíam gritando, né? Não sei se você lembra dele. Lembro. Eu me lembro muito bem do minigolf. Eu lembro perfeitamente do padre Domênico, assim, ele conversando com meu pai, conversando com a minha mãe, né? E Guarujá tinha muito disso. E por falar na Dona Dirce, essa questão da igreja, quem é que não escutou aquela famosa frase da tua mãe? Ai, meu São Judas Tadeu. Pô, você acredita que eu falo pra você, todo dia 28 de outubro eu faço questão de ir na igreja de São Judas, sabe? Dobrar meu joelho lá, tem que ir.
E eu tive agora no Vaticano, na Inclusive Itália. a dona, desculpa te cortar, a dona Dirce colocou o nome do Fernando Tadeu, Fernando porque é São Tadeu. Judas Tadeu. É. E eu tive no túmulo de São Judas Tadeu dentro do Vaticano, porque São Judas Tadeu está enterrado dentro do Vaticano, você tá entendendo? Junto, acho que de São Simão. Ou quando eu vi o túmulo dele, porque eu fui algumas vezes no Vaticano, mas nunca me atentei para isso. E dessa vez que eu fui com a minha companheira, que ela deve estar me acompanhando, a Juliana, um grande Beijão, beijo. Juliana. Juliana, um grande abraço. E aí nós chegamos lá e ela falou, tem o túmulo de São Judas. Rapaz, a hora que eu vi o túmulo assim, me deu um... Aí liga com a mãe direto. Assim, sabe como você vê uma luz na hora? Eu falei, É. pô, interessante isso. Como também, quando eu fui uma vez a Paris, eu fui no túmulo do Allan Kardec, eu toquei assim no busto dele, rapaz, parece que acendeu uma luz na minha vida, sabe? Assim, um negócio interessante. Assim, eu acredito muito na espiritualidade, eu tenho, apesar de eu ter sido vítima de uma grande tragédia em decorrência de um filho que faleceu, mas eu tenho, assim, a fé me conforta muito, né? Porque, graças a Deus, todos nós estamos aqui só de passagem. Então, a arrogância tem que ir para a lata do lixo, né? A individualidade também tem que ir para a lata do lixo. E já que vivemos aqui na Terra, porque as pessoas não observam o seguinte, a insignificância da Terra. A Terra depende de uma estrela que é o Sol para sobreviver, porque se o Sol desaparecer, a Terra já era. Então, a insignificância que nós somos, né? Podemos viver de forma muito mais harmônica, muito mais digna. E isso que eu te falo, eu tive um privilégio de conviver tanto aqui em Vicente de Carvalho, por conta que meus pais deram aula aqui, como também no meio da chamada elite, da elite brasileira, porque Guarujá atendia a elite brasileira na década de 60. Espera aí só um minuto. Temos alguma pergunta aí, Jailson? Tem sim, Henrique. Pode fazer, por favor. Juliano Isidro. Primeiro Juliano Isidro, ele responde assim: quem não sabia nadar ia pro futebol. Isso aí parece que foi uma alfinetada no prédio. Não, mas eu vou aqui que é o Juliano, um grande abraço, Juliano. O Juliano... Grande nadador. Grande nadador. O Juliano foi um grande nadador. Mas o Juliano, se ele tivesse seguido o pai dele, seria um grande futebolista, porque o pai dele jogou futebol. Tem uma foto, inclusive, foi publicada ontem. O pai dele jogava futebol lá no Vila Souza, no meio dos veteranos. É o Paco. O Paco, você chegou a conhecer o pai dele? Claro. Você tá entendendo? Então, um grande abraço para ele, para Patrícia, a irmã dele. Não, Antonieta. Antonieta, Patrícia. Antonieta, né? O Juliano eu tive recentemente, há uns 2 anos atrás, encontrei com ele. Mas, na verdade, o Luciano... Ele vem sempre agora já, tá devendo uma caminhada com a moçada da Barra Funda. Isso, e o Juliano realmente foi um grande nadador. Grande nadador. Suzy Fernandes. Dona Dirce foi minha professora no Raquel. Era muito amorosa, paciente, sempre de salto, maquiada e muito linda. E muito simpática. Muito obrigado, Suzy. Você sabe que a sua família é um prolongamento da minha. O teu irmão, como o Henrique, são 2 grandes irmãos que eu tenho. Que nós estudamos desde o primeiro ano primário, passamos toda uma vida. Nós só não demos muito certo para ser padrinho um do outro no casamento. Mas isso é coisa que nós até tentamos, né? É verdade. Até tentamos. Mas um grande abraço, Suzy, você, toda a dona Eliana, que está já nos 90 aí. A 97. 97. Beijão, tia. Tá, um grande beijo para dona Eliana aí, para todos vocês. Esposa do seu Quincas, né? Joaquim Fernandes. O homem que construiu o Vila Souza. Henrique, a pergunta é uma curiosidade, é minha, né? Tá. Há 2 programas atrás foi falado aí que o Fred parece que tinha uma amizade, ouviu o Ayrton Senna, a família do Ayrton Senna aqui no Guarujá. Olha, e eu queria saber essa história aí. Olha, a história do Guarujá é muito interessante, porque Guarujá a Riviera, era o Saint-Tropez da Riviera Francesa, né? Os grandes nomes vinham para o Guarujá, né? E há 2 episódios. O primeiro episódio é que na minha rua, na Buenos Aires, morava o Marivaldo Fernandes, que foi também corredor e que morreu num acidente com aquele José Carlos Passe, que foi da Fórmula 1. Isso. E quando os corredores de Fórmula 1 vinham disputar em São Paulo, o Grande Prêmio São Paulo, eles ficavam em Guarujá, ou no Delfim, ou no Ferrareto,
E tinha um dia que o Marivaldo Fernandes fazia lá um almoço para todos os corredores da Fórmula 1 que estavam no Guarujá. E aí o Henrique pode contar o episódio da parede, né? Peço que você conte o episódio. Não, pode continuar aí. E aí tinha uma parede na casa do Marivaldo que tinha assinatura, né, de todos os grandes corredores da Fórmula 1. Todos que foram na casa. Jack Stewart, Nick Lauda, Jack Hicks. E aí você vê que essa primeira, você ia para a casa do Marivaldo, você via os grandes nomes da Fórmula 1 no mundo. Que era na minha rua, era os top. 2 quadras da minha casa, estava lá os grandes nomes da Fórmula 1. Você vê como o Guarujá era. E aqui também, como eu te falei aqui do Estúdio 54, que só tinha aqui em Guarujá e Nova York. Em Nova York, quem frequentava? O grande Trump, que está hoje aí comandando os Estados Unidos. Fora isso, Guarujá tinha, por exemplo, os grandes nomes. Tinha um festival de cinema de Guarujá, que vinha os grandes nomes do cinema no Brasil, ficavam no Guarujá. Você vinha assim, você saísse. O que acontece com o prêmio de Cannes, né? O Festival de Cannes, no Guarujá era o Festival do Guarujá. 58, 59. Não é isso? E ficava lá no prédio do antigo cassino. Sim, não, mas eles também teve um festival que teve no cinema do seu Zé. Também. Né? Que vinham os grandes nomes. Guarujá, você nem imagina o que era o Guarujá, o que significava. O primeiro Festival da Canção. O primeiro Festival da Canção, a Elis Regina se apresentou no cassino. Aquela música Arrastão, ela apresentou no Guarujá. E tem fotos dela aí na balsa, né? Tem. Na travessia de balsas. Tá no Sedom. Para você ter ideia, o Silvio Santos, se você fosse um dia de semana, na enseada você via ele esquiando lá. No Tortuga. No Tortuga, ele tinha uma lancha de esqui, que ele ficava aí, quando não tinha a gravação do programa dele, ele estava sempre no Guarujá. Presidentes da República passaram pelo Guarujá, o Médici, o Figueiredo, o Jânio Quadros. Quase todos os presidentes do Brasil estiveram no Guarujá. E por a gente morar no centro, tivemos o privilégio de esbarrar em toda essa gente. Você não falou da Rita Lee. A Rita Lee. O Caetano Veloso com a Gal Costa, eles ficavam numa casa em cima do morro, ali na Vila Maia, na década de 60. Eles saíam assim, que era bem próximo, né? Grudado quase. Mas o Jailson, ele ficou curioso, porque tem um disque aí que foi você que ensinou o Senna a fazer aquela tangência. O episódio do Senna. O Senna. É isso aí. O episódio do Senna é muito importante. Ele tá dando volta. Eu vou chegar no episódio. Ele que ensinou o Senna a fazer aquele seguinte, não. Eu vou te falar do episódio do Senna. Quando eu falei pro Henrique, o Henrique não acreditou. Muitos anos. Falei muitos anos atrás. Eu nunca falei isso nada pra ninguém, porque vai pensar que eu tô querendo, né, ser melhor que os outros e não sou. Mas eu tive o privilégio de estar com o Pelé, com o Roberto Carlos e com o Senna. Então, os 3 grandes nomes de figuras populares do Brasil, eu pude dizer assim, eu ombrei eles, né? E o Pelé foi algumas vezes. Uma foto do Frederico também com o Pedro de Lara. O Pedro de Lara também frequentava aqui Vicente de Carvalho. Exato. Calma! Quando tinha festa aqui em Vicente de Carvalho, aqui na pracinha, que tinha o Coreto, sim, vinham os grandes nomes, Aguinaldo Timóteo, Pedro de Lara. Por isso que eu falo. Quantas caravanas eu vivi intensamente. Intensamente. Tanto aqui como lá. Lá eu vivi mais porque morava lá. Mas eu vou te contar o episódio do Senna. O Senna, a família se hospedava numa casa ali na rua Santa Amaro, que hoje pertence ao Laboratório Itapema. Não é mais Itapema, acho que até mudou de nome. Eles compraram e derrubaram a casa. E o Senna ele trazia um kart. Ele vinha um kart e o pai só deixava ele andar. Molequinho ainda, né? Criança, isso. Pô. Eu devia ter, sei lá, uns 9. Vocês são do mesmo ano, não sei se vocês são. Então ele é de 60 também. 9. Ele veio uns 3 anos seguidos. Depois ele não veio mais. E o que eu me recordo muito com a Viviane Senna, que a gente conversava também com ela, ela parecia o Olivia Palito de tão magra que era. E eu tive o privilégio de algumas oportunidades que ele teve no Guarujá, ele punha a gente para andar, eu, por exemplo, ele saía
dirigindo, e a gente do lado, sentado, dando volta no quarteirão ali saía da Santa Amaro, entrava na Buenos Aires, subia a Quintino, né, que fica ali do lado, entrava na Montenegro e voltava. Dava volta no quarteirão. E conversei inúmeras vezes, assim, como criança, sabe? Assim, nunca imaginar que ele ia virar um grande nome do automobilismo no mundo, pelo contrário. Mas tive, assim, amizade mesmo, amizade, sabe? De ir na casa, aqui não em São Paulo, aqui, de ir na casa dele, de conversar com ele, conversar com a Viviane. O tempo passou, naturalmente, que ninguém mais lembra de nada, porque a memória foi embora. Mas era uma figura muito, muito, muito humilde, muito simples. O Senna, assim, foi um privilegiado por Deus, em todos os sentidos. Por isso que matou a tua curiosidade, já. Por isso que infelizmente foi embora cedo. Tratava todos iguais, todos, rapaz. O cara que parou o Brasil. Nunca na história do Brasil aconteceu algo quando chegou o corpo dele em Cumbica, né? Simplesmente a cidade de São Paulo parou, o Brasil parou para assistir. Então, eu posso te dizer, os primeiros passos do Senna, dentro de um kart, né? Eu tive o privilégio de estar do lado dele. Como eu disse, né? Ele duvidou. Ele que ensinou. Não ensinei, pelo contrário, muito pelo contrário. Né? Ele tinha lá, eu não sei se era azul ou vermelho o kart dele, tá? Mas ele tratava com um carinho especial. E o pai dele trazia o carro na carretilha, que fala, né? É uma carretinha, né? Isso, porque Guarujá também era uma odisseia. Você tinha que vir pela balsa, você ficava 6, 7 horas na balsa. Então, quando eles vinham para ficar. Mas eu lembro perfeitamente dele, como perdemos perfeitamente da Viviane moça. Eu acho que era um pouco mais velha que ele, se não me falha a memória, né? Acho que é 1 ano ou 2. Ela era magra, a gente chamava até de Olivia Palito, você tá entendendo? Tão magra que ela era. E pra gente fechar esse bloco e ir encaminhando pro final, fala um pouco do campinho, onde hoje é o cartório do seu Rubens. O campinho da Vila Maia era o espaço mais democrático que existia lá, porque jogava desde o filho do prefeito até as pessoas que vinham da periferia. E esse campinho, na verdade, ele foi construído, quer dizer, por moleques, porque aquele terreno pertencia à família Caldeira, que era uma das donas da Folha de São Paulo, e que ele foi interventor em Santos, o Caldeira Velho. E aí, o que aconteceu? Nós jogávamos na rua, ali na Jordano de Paiva, na curvinha ali. Na curvinha, porque era terra batida, não passava carro quase que nenhum. Cheio de pedrinha, né? Cheio de pedrinha, você terminava o jogo, você tinha que fazer um monte de curativo, que o pé estava todo sangue. E aí nós montamos esse campinho, e esse campinho teve até, assim, jogadores profissionais que passaram por lá, como Silvinho, irmão do Wagner Carioca. Isso. Que trabalha lá agora, né? Sim. Curiosamente. O próprio Cláudio. João Luiz, que chegou aí pro Santos também. O próprio Cláudio, que jogou no Corinthians como quarto zagueiro, um dia ele foi brigar que ele era parente do pai do Dudinha. Lembra do Duda, que também jogou futebol? Duda, filho do China. Do China, isso, porque o China também jogou futebol no Vila Sul. O China jogava. Isso. E ele um dia foi lá brincar com a gente. Ele jogando no Corinthians como quarto zagueiro, um dia ele desceu lá para brincar futebol lá com a gente, você tá entendendo? Que saiu lá da casa do Duda. Então eu tive assim... E o Fredão era o xerifão lá do campinho. Não fui xerifão, pelo contrário. Pô. Eu tive assim... Deus... É que nem assim, nós não tínhamos dinheiro. Meu pai era diretor, minha mãe professora, aquela vida de luta, 6 filhos e tudo. Mas meu pai sempre teve assim uma coisa em mente, ele quis sempre dar o título para todos os filhos. E deu título universitário. Todos nós somos, hoje cada um dentro da sua área, né? Ele deu 6 títulos universitários, ele também era formado, minha mãe também era formada. E hoje, para você ter ideia, a família tem 7 membros da minha família que são formados em universidades públicas, 3 na USP e 4 em universidades federais. E tem o Guilherme, filho da Beth, que formou nos Estados Unidos, na Universidade de Washington. Então, assim, mas meu pai nunca foi um homem ambicioso de querer ganhar dinheiro. Ele dizia assim para mim, por força da minha deficiência: a única arma que eu vou te dar para você se defender do mundo vai se chamar conhecimento. Porque você pode perder tudo, filho, menos o conhecimento. E o conhecimento, super verdade, né? A gente tem que respeitar. Porque dinheiro é meio, não é fim. Dinheiro, porra,
Ganha dinheiro, você vê só, tem muita gente aqui, mesmo no Guarujá, que mal sabe ler e escrever o nome, e são pessoas com muito dinheiro. Né? Mas o conhecimento é o que vale, o conhecimento é a coisa mais importante que existe. Olha, com essa mensagem maravilhosa do Fred, esse cara sabe o que está falando, porque é do meio, vivenciou na sua carreira de advogado essa questão da utilização do conhecimento também para vencer todos os obstáculos que a carreira impunha, né, Fred? Sim, a carreira me trouxe assim, eu quis falar, o conhecimento me trouxe aqui. Né? Exatamente. E é isso, gente. Nós estamos chegando no final do programa. Eu só queria mandar um grande abraço. Não, você vai ter tempo. Pode falar, pode falar. Não. Queria mandar um grande abraço para minha companheira Juliana, que está me assistindo, aos meus filhos, que eu amo tanto, que eu dou a vida, pro Edson, o Gabriel, que são as minhas paixões, o Frederico, que está lá no céu me olhando, que me protege de tudo, né? O meu pai e minha mãe, que também estão lá de cima, né? E graças a Deus esses espíritos me cercam e me protegem o tempo inteiro, e eu não abandono a fé. Mandar um grande abraço para todos os meus irmãos, Beth, Liane, Fernando, Heloísa, Fábio, meu irmão Binho, né, que também te ama a todos, né? E principalmente a todos os sobrinhos. Mas ele tem um especial, viu? Eu não vou falar que é o filho da Heloísa, porque eu não sou vendedor. Não é, grande abraço. É um grande companheiro, né? Binhozinho, manda um abraço para todos os. O Dieguinho é um companheirão teu, né? O Dieguinho, ele... Quando eu entrei no Maremoto, ele ficou junto comigo para enfrentar o Maremoto. Mas eu queria dizer o seguinte, assim, uma palavra final. Eu queria deixar um grande beijo no coração de todas, sem exceção, as pessoas dessa cidade, da ilha inteira. Todas as pessoas por ter me propiciado grandes momentos de felicidade, grandes momentos de amor, de carinho com a minha pessoa. Devo muito a vocês, famílias de Guarujá, famílias de Vicente de Carvalho. Eu não separo ninguém. Para mim, a ilha de Santa Amaro é única. Tá? Não existe nenhum muro de Berlim aqui. Muito pelo contrário. Vicente de Carvalho e Guarujá é uma única coisa. É uma única família. Nós temos que voltar a resgatar Guarujá. Entendendo? Então, a todas as pessoas, da mais faminta, da mais humilde, a que está jogada muitas vezes na rua, né, abandonada, vilipendiada, um grande beijo, um grande amor, até as famílias poderosas que vivem aí, né, porque Guarujá, para mim, é uma cidade única. Um grande abraço, um grande beijo no coração de todo mundo, e agradecer publicamente ao Henrique, que é uma figura que deixou de ser colega, deixou de ser amigo, deixou de ser um grande companheiro meu nesses dias também de luta que eu já tive ao longo da minha vida, mas um grande irmão que eu tenho. É um homem que superou e muito, é um exemplo, não de cidadão só, mas de figura humana, O Henrique serve de paradigma, porque mesmo com a questão da visão dele, ele consegue dar os melhores exemplos para essa cidade. Ele consegue fazer com que todos nós possamos enxergar um Guarujá melhor, um Guarujá com futuro brilhante, um Guarujá sem divisão social, um Guarujá que realmente precisa caminhar por um processo de sossego, de amor e de carinho. Valeu, Henrique. Continue nessa luta. Você é uma figura realmente que, se Deus apontou o dedo, se Deus iluminou alguém, foi você, Henrique. Obrigado, Fred. Mas igualmente, viu? Acho que ele apontou um dedo para cada um. Certo, que Deus realmente obrigado pelas palavras. Ilumine a todos. Muito obrigado. Agradecer também a tua assistente, o Jailson, que estão aqui. Jailson, parabéns pelo estúdio. Jailson, um estúdio aqui, até fazer uma propaganda aqui de primeira, para as pessoas se utilizarem mais desse estúdio, que é um estúdio que não precisa de mais nada. Tudo tecnológico. Não, e tá chegando coisa nova, ele não para, vai chegar agora 4K. Para essa semana que vem, os próximos programas vão ser transmitidos em
4K. Para vocês assistirem na televisão de vocês aí com o máximo de tecnologia. As pessoas que estejam nos assistindo, que se utilizem desse estúdio que é... Bem, se o Fred deixar, eu vou ter que encaminhar para o final do programa. É sério. Mas é o seguinte, antes eu tenho que fechar falando novamente para vocês ajudarem o nosso museu a contar essa história, como a oportunidade que o Fred está aqui hoje, em virtude de nós termos que contar a história do Guarujá, preservar a história do Guarujá e deixar para as próximas gerações. Faça parte do projeto Patrono 300, R$ 59,00 por mês. Você pode pagar no seu cartão ou Pix. Você vai pagando todo mês R$ 59,00. Ah, mas tá, 59 eu não tenho. Dá R$1, dá 2, 5. O que você puder ajuda a salvar o Museu do Guarujá, que ele só tem verba para até o próximo mês de outubro. Também, Henrique, antes de encerrar, quero mandar um grande beijo para minha filha também, né, filha da Juliana, a Maria Clara, uma menina brilhante, estudiosa, e que realmente... Já foi para a faculdade? Termina o colegial no Objetivo esse ano, está prestando, quer fazer cinema, e que Deus ilumine ela, que é uma figura... Já vai ganhar uma cineasta. Se Deus quiser. Um grande beijo, um grande abraço, Maria. É isso. Agora, então, nós vamos passar para os comentários finais e para o sorteio, Jailson. Henrique, manda aí com a Carol, por favor. Eu vou ler o último comentário aqui, que veio da transmissão ao vivo aqui da Rádio Litoral Paulista. Tá. Diego Martinez. Meu sobrinho. Melhor presidente que a OAB Guarujá já teve. O Diego não vale concorrer para o sorteio do livro, porque o Fred vai escolher o número dele. Não vale porque o Dieguinho é filho, então não pode. E no Face e no YouTube do Sedom, temos comentário? Oi, uma boa noite. Fala o nome das pessoas que estiveram com a gente aí, por favor. Tem sim, Henrique. Deixa eu mudar a tela aqui. Vamos lá. Neide Souza comentou aqui, Dr. Frederico Grácia, você é lindo por dentro e por fora. Opa, obrigado. A Maria Angélica, que show essas histórias, doutor. Neide Souza, que história de vida linda. Isso que o programa foi curto. Suzy Fernandes, Pelé era amigo do Viola, e eu, como secretária do Viola, via muito ele na Guarujá Veículos. É verdade. Tem muitas fotos do Pelé com viola. Suzy Fernandes fala também. Rita Lee, eu brinquei com os netos dela no calçadão de Pitangueiras. Aí, Rita Lee ficava hospedada naquele prédio em frente ao Banco do Brasil, na rua Washington. Suzy Fernandes fala que nadou com Silvio Santos lá no Tortuga. É verdade. Eu também, a minha irmã também, é verdade. Esses comentários, Henrique. É isso aí, então. Vamos chegar ao final. Agora, soma, por favor, aí, Jailson, que o Fred vai escolher 2 números, que são as pessoas que vão ganhar aqui da livraria ED-Books. Esses 2 livros que tem uma semana para retirar lá no museu, tá? Despedida de Solteira e Ecologicamente Ilhamos, tá bom? Henrique. Esses livros vão ficar à disposição dos ganhadores no museu, fica na Rua do Contorno, 656, no centro de Guarujá, na esquina do Supermercado Joia, aberto de segunda a segunda, das 9 às 18 horas, exceto domingo, que fecha às 13, e também amanhã, por motivos de dedetização, nós estaremos fechados, mas abrirá no domingo normalmente. 34 comentários. Fred, agora com você, escolhe 2 números aí. 2 números? De 1 a 34. Eu vou pegar 5. 5. Que é a data do meu aniversário, 5 de dezembro. E vou colocar 12, que é o mês de... Eu vou passar para Carol. 5 do 12. 5 e 12. Isso. Vou passar para Carol. O 5 vai levar o Ecologicamente. Quem é? 5. Vamos lá. O número 5 é o Juliano Isidoro. Aí, Juliano, tem que passar no museu, hein? Grande abraço, Juliano. E o 12 vai levar o Despedida de Solteira. 2 livros novinhos, no plástico ainda. Já posso falar? Pode. O número 12, quem vai ganhar é a Suzy Fernandes. Opa! Suzy, parabéns. Parabéns, Suzy. Então, os dois amigos nossos, Suzy e o Juliano, podem passar no museu durante essa semana e retirar os livros lá. Mais algum recado? Lembrem-se, pessoal, revista Aqui Guarujá, você que é comerciante de Guarujá e Vicente Carvalho, das praias,
Ofereça seus serviços, seus produtos na melhor revista e mais antiga revista do Guarujá. São 13 anos já, Fred, uma coisa bem rara de acontecer, né? O Salo e a Lia estão conseguindo levar muito bem. É um guia da cidade, tem mapa, serviços, restaurantes, lojas de veículos, lojas de autopeças, bem bacana. Aqui em Guarujá. Então é isso. Acho que vamos encerrando. Tem alguma coisa que eu estou esquecendo, mas agradecer aos nossos apoiadores, a presença do Frederico aqui, é uma honra para mim também, e todas as palavras que ele usou para se referir à minha pessoa, eu faço uso das mesmas palavras para me dirigir a ele. É um grande irmão de vida. A gente até fica, sempre que se encontra, a gente fica contando quantos anos, né? Desde 1968, março, né? Quando começavam as aulas, chegaram 2 meninos de botinha, que eu também usava. Eu ia na mesma Casa Esperança, porque eu tinha pé chato. E o Fred sempre tira sarro disso também, né? E da lancheira, você esqueceu? Lancheira que todo mundo usava, né? Mas tudo bem. Então, nós estamos há 57 anos e meio já, incluindo o Fernando Fernandes e nossa primeira professora, né? Sim, a dona Daicy. Dona Daicy Ventura. Daicy Ventura. Mãe dos nossos amigos também, Fernando. E depois a dona Aieda, que é Ieda substituiu. Substituiu. Porque a dona Daicy ficou grávida do Binha. Do Binha, isso. Né? E é isso, gente. Não dá para esquecer essas histórias, são maravilhosas. A vida da gente sempre tem altos e baixos, tem as tragédias, tem as alegrias. Mas isso vamos em frente. Foi Deus que escolheu pra gente e graças a Deus nós estamos aqui hoje, né? Conversando com vocês. E esse programa vai ficar hospedado em 5 canais no YouTube, no Sedom Guarujá, no Guarujá na Veia, no canal Henrique Dias, no canal QI Zero e também no canal Rádio Litoral Paulista, que tem 76 mil inscritos. Poxa. Vai ficar lá e vai ficar para a posteridade essa entrevista aqui. E se Deus quiser, nós voltaremos na próxima sexta-feira, no nosso sexto episódio. E eu já vou anunciar a nossa entrevistada. Vai ser a Andréia Daige, que é grande amiga também da Suzy Fernandes, já está confirmada. Sobrinha neta do ex-prefeito Jaime Daige, já está confirmada. A próxima entrevista, então, é com a Andréia Daige. Até a próxima semana. Muito obrigado, Fred. Obrigado, Jailson e Caroline. E até a próxima, pessoal. A gente volta semana que vem. Ai, ai. Contando Histórias, com Henrique Dias. Desde 1989, a Monte Advogados Associados atende com ética, transparência e excelência nas mais diversas áreas do direito. Estamos localizados na Rua Santo Amaro, número 410, na Vila Maia. Oferecemos atendimento ágil e focado nos resultados, com equipe especializada e tecnologia de ponta. Entre em contato via WhatsApp 13 99655 4002. Monte Advogados Associados. Cláudia Moura, Contabilidade. Abertura, alteração e encerramento de empresas, escrituração contábil e fiscal, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, planejamento tributário para otimizar seus impostos, consultoria financeira e fiscal. Cláudia Moura, Contabilidade. WhatsApp 13 99739 7509. Cláudia Moura, Contabilidade. Já pensou em tirar a sua ideia do papel e colocar na internet? Seja bem-vindo ao Estúdio A, um espaço completo para você criar o seu podcast sobre qualquer tema. Aqui você encontra sala de espera confortável, ambiente climatizado. Nosso estúdio tem uma infraestrutura top, áudio de qualidade, vídeo com câmeras em Full HD, iluminação diferenciada e um técnico especializado à sua disposição.
transmissão ao vivo para suas redes sociais com qualidade surpreendente. Quer dar vida ao seu projeto? Fale agora com a equipe do Estúdio A pelo WhatsApp 13 98110 2874. Estúdio A. Faça o seu podcast decolar. Livraria ED-Books Guarujá, a livraria oficial do escritor Henrique Dias. Em nossa loja virtual, você encontrará toda a coleção dos livros de Henrique, incluindo A História de Guarujá, volume 1 e volume 2, Guarujazando, 130 personalidades da história de Guarujá, e o mais recente livro, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre a História de Guarujá. Para entrar em nossa loja, basta digitar em seu navegador edbooks.net. Compre do conforto da sua casa e receba os livros da Livraria